Sou Letícia, acadêmica do 5º período do curso de Agronomia da instituição CP, localizada em Pitanga, Paraná. Esse vídeo, então, ele é um trabalho realizado para a disciplina de Melhoramento Vegetal, ministrado pela professora Ciele Berardi, e o meu tema é o método de seleção espiga por fileira. Vamos lá, então. Os métodos de melhoramento de plantas alógmas, então, eles são divididos em duas categorias: melhoramento de populações e variedade híbrida e sintética. O objetivo do melhoramento de populações através da seleção é aumentar a frequência dos alelos favoráveis, melhorando assim as características. O melhoramento de populações ele é dividido em duas classes: sem teste de progênie e com o teste de progênie. Então, o que é esse teste de progênie? Ele estuda o pai, a mãe e a descendência, a prole, a progênie. Ele serve, então, para identificar problemas na prole e não deixar que esse problema passe adiante, por exemplo. Um exemplo, então, do melhoramento com o teste de progênie é a seleção espiga por fileira. Na seleção espiga por fileira, a seleção é feita com base na performance dos descendentes. O método espiga por fileira, ele também é conhecido como seleção entre famílias de meio-irmãos. As principais características desse método, então, são a avaliação do genitor, a avaliação dos pais baseado no desempenho dos filhos, da progênie. Possui um resultado de maior ganho genético pelo fator de escolherem as melhores plantas para os testes. É necessário utilizar um número grande de plantas para evitar a endogamia. O que é endogamia? A união entre indivíduos geneticamente semelhantes. Outra característica é que o método ele pode ser repetido por várias vezes. Só é feita a recombinação entre os melhores genitores. Então, vamos falar como que é feito o método. No primeiro ano, dentro de uma população de polinização livre, seleciona-se de 50 a 200 plantas, sempre as melhores plantas. Lembrando isso, sempre é selecionado dessas 50 a 200 as melhores plantas. A semente de cada planta, a semente de cada espiga, é dividida em duas amostras identificadas. Uma dessas amostras é utilizada para a semeadura das linhas de avaliação de progênie, e a outra amostra é guardada, que é a chamada semente remanescente, a sobra. Então, no segundo ano, aquelas sementes que foram plantadas nas linhas, nas fileiras, elas são, naquelas sementes são montados testes de progênie, que irão avaliar as características, mas com foco sempre na produtividade. Depois disso, é colhido novamente e guardado em pacotes novamente. Então, no terceiro ano, essas sementes guardadas, elas são plantadas e as que originam as melhores progênies são misturadas pelo método Bull, que é a recombinação. Depois de todas essas etapas, a população resultante é avaliada com métodos estatísticos e então pode ser multiplicada e distribuída para agricultores. Ou então pode ser usada para repetir o ciclo ou ainda para o processo de hibridação. Vale a gente lembrar também que esse método ele tem uma grande limitação, que é a falta de repetição das linhas de progênie, já que vamos dar um exemplo aqui. Cada espiga é feita em uma fileira, vamos supor, espiga 1, espiga 2, espiga 3, e elas não são repetidas, não tem a espiga 1 aqui e a espiga 1 aqui, por exemplo, ela não tem uma repetição. Então, esse é a principal limitação do método também. Bom, então acho que é isso. Espero que vocês tenham entendido como que funciona o método espiga por fileira. Obrigada pela atenção.